Agora essas palmas têm nome, então vamos aplaudir de novo, que é para Ele! Jesus, nosso amado, nosso Senhor, nosso pastor, aquele que merece tudo que nós temos, tudo que nós somos, Ele é digno. Aleluia, glórias, glórias ao Senhor. Agora eu vou te convidar, dá um sorriso bem lindo para quem está do seu lado. Fala assim, que alegria ter você aqui comigo. Que alegria. Podem sentar, fiquem à vontade. Gente, como é maravilhoso olhar para esse auditório, ver tantas mulheres lindas, sabe? Fico feliz que algumas que eu convidei estão aqui. E eu digo assim, existe tanto poder num convite. Existe tanto poder em você dizer assim, vem comigo, vem junto. Vou para onde? Vem para um culto. Vem adorar a Deus. E o mais gostoso é que o Impacto Rosa, ele sempre teve um DNA, uma característica de estar de braços abertos, de receber todas as mulheres de Franca, região. Vem, você que está em casa nos assistindo também, você é bem-vinda, né? Então é um lugar para nós mulheres sentarmos um pouquinho, respirar, olhar para os nossos corações, sabe, olhar para a nossa vida, para a nossa história, sabe, o Impacto Rosa, você pode até estar aqui, ouvir uma palavra, ouvir uma ministração e pensar, essa palavra é para o fulano, essa palavra é para minha vizinha, essa palavra é para minha irmã, amém, o Senhor vai multiplicar, mas essa palavra é para você, que chegou aqui hoje, é para você que escolheu parar todas as coisas e veio para a melhor parte, para a melhor porção, amém? Em todo impacto, o Senhor realmente coloca nos nossos corações da gente falar sobre uma mulher da Bíblia. E é tão gostoso aprender com as mulheres da Bíblia. Mas nesse impacto especificamente, o Senhor levou o meu coração, a minha atenção para a vida de um homem da Bíblia. Mas gente, é porque esse homem, ele chama a minha atenção. Porque ele é corajoso. Ele não aceita qualquer coisa, sabe? Ele vai à frente. Ele é muitas vezes até meio afobado, como diz no Ceará. Você sabe o que é afobado? Sabe, né? Então, bem. Então é que eu tenho que traduzir assim, porque para mim é tão normal, para os outros não é, né? Falei, tem minha sobrinha linda do Ceará aqui. Coisa linda, te ama. E aí eu digo assim, é tão bom a gente entender ali as características de cada ser humano, cada personagem da Bíblia. Sabe por quê, gente? Porque Deus, Ele nos ama do jeitinho que a gente é. Eu sempre fui aceleradinha, eu nunca fui quietinha. Eu tinha um tio meu, eu pequenininho, eu lembro ele falar assim, ligeirinha, cadê a Diana ligeirinha? Porque eu sempre fui aceleradinha. E aí eu descobri que Deus queria me usar do jeitinho que eu sou. O meu primeiro grupo que eu liderei na minha igreja lá em Fortaleza, eu liderei com uma outra Diana, que é uma graça, uma bênção, minha irmã, te amo. Diana Salles, e eu Diana Timbó. E aí era uma graça, porque era o grupo das Dianas. Como se fosse um discipulado, um GC, era o nosso grupo. E só de mulheres. E a Diana Salles, ela é um doce. Ela é assim, oi, tudo bem? Como é que você tá? Vamos fazer alguma coisa Vamos fazer. E ela é doce, ela é meiga. Alguém se identifica, né? Calminha, quietinha. E eu já sempre fui, oi, tudo bem? Vamos lá, vamos fazer, vai dar certo. Ai, delícia. E aí eu pensei um dia, eu falei, gente, a gente é tão diferente. Será que vai dar certo esse grupo? E eu aprendi nesse grupo a multiforma e sabedoria de Deus. Porque foram chegando mulheres, foram chegando pessoas, começou misto, depois ficou só mulheres. E foram chegando, e era tão lindo. Porque no próprio grupo, tinha pessoas que gostavam de conversar comigo. Porque também era mais aceleradinha. Mas tinha pessoas que corriam para a Diana Salles para se aconselhar com ela, para conversar com ela, porque ela tinha o ritmo daquela pessoa. Então, amado, eu quero começar falando isso para você. Você é do jeitinho que Deus te fez. Então se ame, se valorize. Você é joia rara do Senhor. Você é preciosa demais para Deus. Deus te ama muito.
E é do jeitinho que você é. É claro, gente, que nós podemos sempre nos aperfeiçoar. Eu posso melhorar sempre. Tem épocas que eu falo muito rápido, eu tenho que falar um pouco mais devagar. Sabe? Então tem gente que fala muito devagar, pode falar um pouquinho mais rápido. Então é claro que a gente pode ir se moldando, se aperfeiçoando. E eu vou contar um segredo aqui para vocês. Sabe o que eu costumo dizer para Deus? Eu falo: Jesus, eu quero ser um barro flexível na sua mão. Porque o barro flexível você vai fazendo do jeito que o Senhor quer. Quando o barro é duro, tem que quebrar. Então eu quero a mão do oleiro em mim, me moldando, arrancando coisas que não agradam, tirando, mas eu ser um barro bem flexível para ficar com o DNA do Pai, as digitais do meu Deus, e me moldando e me transformando. Então eu e você podemos mudar e precisamos sempre mudar, e aperfeiçoar e crescer, mas nós precisamos, acima de todas as coisas, aprender a nos amar. E aí eu quero ler para vocês sobre quem nós vamos falar hoje à noite. Vocês vão entender porque que eu fiz essa introdução. Quero que vocês acompanhem comigo em Mateus 4, a partir do versículo 18, diz assim: Enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, também chamado Pedro, e André. Jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus lhes disse: sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram. Então hoje nós vamos aprender com essa vida, com essa pessoa de Pedro. Pedro, discípulo de Jesus. Aquele que viveu tantas coisas com o próprio Jesus. Aquele que quando ele viu Jesus passando ali, Jesus olhou para ele e falou: bora, deixa de ser aí pescador de peixe, que eu vou fazer vocês pescadores de homens. E eu acho linda essa parte que diz: no mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram. No mesmo instante. Minha amada, o Senhor te trouxe aqui porque Ele tem algo muito forte com você. Por que você está segurando a rede ainda? Por que você está parado? Por que você está parada? Por que você está querendo negociar com Deus? Se Ele te chamou, vá no mesmo instante. É tão maravilhoso saber que aquele que chama é fiel e justo para cumprir a obra dele nas nossas vidas. Na grande maioria das vezes, Ele só quer o nosso sim. Só isso e mais nada. Minha sobrinha linda de Fortaleza, Bia, que está aqui, viajei com ela ontem, passamos 4 horas na estrada, e ela me fez uma pergunta: tia, como é que eu vou saber o meu chamado? Tia, quando é que eu sei o meu chamado, tia Didi? Aí eu falei: amada, hoje te cabe dizer: eis-me aqui. Gente, o próprio Deus, Ele é o maior interessado de se revelar para mim e para você, de revelar o nosso chamado, de revelar o nosso id. E muitas vezes a gente fica tão preocupado de saber o meu chamado para saber se eu quero ir, se eu vou mesmo. E o que Deus quer de mim, de você, é só assim, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui para lutar pelo meu casamento. Senhor, eis-me aqui para lutar pelos meus filhos. Senhor, eis-me aqui para lutar pela minha profissão. Eis-me aqui, Senhor. Pastora pregou quarta-feira falando sobre destino profético, sobre propósito. E nós precisamos cada dia mais querer viver essa verdade. Mas Diana, eu não vivo porque eu não sei. Amada, nem eu tenho todas as respostas que você gostaria, nem para mim, nem para você. Mas eu escolho todo dia mortificar a minha carne e obedecer a Ele, que é digno da minha obediência. E cada dia que eu obedeço a Deus, eu largo aquilo que me corrompe e sigo a vontade de Deus na minha vida. Ele é fiel e justo para cuidar de mim. Sabe, eu tenho a grande alegria de liderar aqui o Ministério Impacto Rosa, junto com a Aninha, junto com a Débora. São mulheres que me ensinam, são mulheres que me inspiram. E juntas nós somos muito engraçadas, porque nós somos muito diferentes, a gente vai se completando. E quando a gente conversa sobre Impacto Rosa, gente, tem algo tão forte no nosso coração. Tem algo tão forte dentro da gente. E eu sei que é o mesmo coração da nossa pastora amada Vânia Arantes, da nossa apóstola,
que a gente tem só um desejo, um exército de mulheres apaixonadas por Jesus, mulheres se levantando das cinzas, mulheres se levantando da depressão, mulheres se levantando da tristeza, do marasmo e dizendo: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu quero o Senhor. Oh! E eu fiquei aqui parada nessa palavra, aqui nessa frase, no mesmo instante. Gente, eu e você precisamos avaliar o nosso coração. Por isso que o tema hoje é: qual o nível que você está? Qual o nível que você está? Ah, Diana, eu estou na igreja há muitos anos, está tudo bem. Eu também, querida. Mas eu amo perguntar para Deus: Senhor, será que hoje, abril de 2024, eu estou cumprindo aquilo que o Senhor quer que eu cumpra? Eu estou fazendo aquilo que o Senhor tem para mim nesse tempo? Será, Jesus, que é isso? Eu achei engraçado porque eu mandei alguns convites no WhatsApp, e uma linda que está aqui, que eu já te vi, viu, maravilhosa, disse assim: ai, que medo desse tema, que medo, medo. Aí depois eu brinquei com ela, né? Eu falei: vem que você vai descobrir. Mas honestamente, vamos falar aqui de mulher para mulher, dá medo mesmo, da gente querer descobrir o nível que eu estou. Vai que eu descubro que eu não estou no nível que eu pensei que eu estava. Vai que eu descubro isso. Mas deixa eu te contar outro segredo. Você veio aqui para isso hoje. Porque a minha oração é: Espírito Santo de Deus, traz discernimento para os nossos olhos espirituais, para o nosso coração, para que a gente veja realmente qual é o nível espiritual que eu estou. Porque, gente, primeiro nós somos espirituais. Quando a gente está fraca espiritualmente, eu vou te contar, vai estar fraca também no emocional, vai estar fraca também na saúde, vai estar fraca também em todas as outras áreas. Porque quando eu estou forte, quando eu estou bem com Deus, eu consigo levar de uma forma diferenciada toda a minha vida e toda a minha história. E aí quando a gente olha para Pedro, olha que coisa linda, Pedro largou tudo no mesmo instante e seguiu a Jesus, E aí a gente pode falar: Diana, mas Pedro é maravilhoso, né? É. Sabe por quê? Pedro, gente, ele estava dentro de um barco, e ele viu Jesus lá, ele falou: se for tu mesmo, Senhor, me fala que eu vou andar contigo. E a Bíblia fala que ele andou sobre as águas, juntamente com Jesus, corajoso. Eu já preguei sobre essa história de Pedro, e o que eu acho mais lindo, é porque algumas pessoas podem falar assim: ah, Diana, mas Pedro afundou, né? Teve medo, e ele afundou. Mas ele estava com quem? Com Jesus. Aí a mão do Senhor tirou ele, e trouxe ele para o barco num lugar seguro. E isso me ensina e te ensina: com Jesus eu posso avançar, com Jesus eu posso andar sobre as águas, com Jesus eu posso ter coragem de obedecer. Mesmo se eu tiver medo e dar uma afundada, o próprio Jesus me levanta. E tantos outros milagres Pedro viu Jesus operar, fazer. Mas então, Diana, Pedro estava bem na fita? Vamos ler comigo agora, vamos aqui. Vamos ler em Mateus 26, a partir do versículo 69. Enquanto isto significa, Jesus estava sendo crucificado, estava andando, levando a sua cruz e indo para o matadouro, aonde ele foi crucificado. E estavam ali na perseguição, batendo em Jesus, machucando Jesus. É esse enquanto isso. E aí diz assim no versículo 69, Pedro estava sentado do lado de fora do pátio. Uma criada foi até ele e disse: você é um dos que estavam com Jesus, o Galileu? Mas Pedro negou diante de todos: não sei do que você está falando. Mais tarde, junto ao portão, outra criada ouviu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus de Nazaré. E novamente Pedro negou, dessa vez até com juramento: nem mesmo conheço este homem, disse ele. Pouco depois, alguns dos outros ali presentes vieram a Pedro e disseram: Pedro, você
deve ser um deles. Percebemos pelo seu sotaque galileu. Pedro jurou que eu seja amaldiçoado se estiver mentindo. Não conheço este homem. Imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saiu dali, chorando amargamente. Pedro aqui foi para um outro nível. Diana, mas é o mesmo Pedro que há pouco tempo largou tudo imediatamente e seguiu Jesus? É o Pedro que andou sobre as águas? É o Pedro que viu tantos milagres? Este daqui é o mesmo Pedro? E aí a gente pode parar e falar: que absurdo, Pedro! Pedro, que absurdo! E aí? Se a gente começasse a falar das nossas vidas e das nossas histórias. Quantas vezes nós falamos: imediatamente eu te amo, Jesus. Eu jamais te negarei, Jesus. Aí no primeiro aperto no trabalho, começa a falar coisas que não deve, não sei o quê. Mas você não é crente? Eu não, sou crente não. Vou só lá na casa de oração, eu não sou crente não. Ninguém faz isso aqui, ninguém. As mulheres que fazem isso não vieram hoje no culto, né? Não vou não, não faço isso não sou crente não. Eu só vou lá na casa de oração de vez em quando. Não, isso não é comigo não. Amiga, olha o mocinho ali. Não posso, sou casada. Ai, mas é só uma olhadinha, ele está olhando para você, amada. Retribui o olhar, deixa de ser boba. Retribui o olhar. Não, ai, só um pouquinho, né? Vou olhar só um pouquinho. Estamos negando a Jesus. Estamos negando Jesus. Quando a gente corrompe os princípios dele. Quando a gente abre mão daquilo que o Senhor tem para mim e para você, para facilitar a nossa vida, para ter momentos de prazer imediato. Solteiras, se guardem para o seu marido. Então está solteira, você é do Senhor, se guarde para Ele. Nenhum motel vale a pena o desgosto, porque amanhã você vai fazer que nem Pedro, vai chorar amargamente. Entende? Quando a gente lê a Bíblia, nós temos que trazer para o nosso dia a dia. Porque é fácil a gente espiritualizar. Pedro. Ô Pedro. A gente pode falar. Ô Diana. Ô Renata. Ô Priscila. Ô Joana. Vamos olhar para nós. Vamos olhar para o nosso coração. Vamos olhar para as nossas dores, até mesmo para as nossas fraquezas. Se eu sei que isso daqui é a minha fraqueza, sai correndo. Sai correndo, não vá tentar não. Ah, eu vou tentar só um pouquinho porque eu sou forte. Não. Nós tivemos aqui o seminário da família esse final de semana, com a pastora Juliana. Gente, quantos ensinamentos. Se você não assistiu, está lá no YouTube da casa, vai lá assistir. Me ensina como mãe, me ensina como mulher, me ensina. E eu preciso querer viver aquilo que Deus tem para mim. Uma coisa que a Juliana falou que foi muito forte para mim, é porque muitas vezes a pessoa fala: ai Diana, eu não dei conta, traí meu marido. Ah Diana, eu não dei conta, acessei pornografia. Acha? Mulher não faz isso não, só homem. Se eu te contar que as mulheres brasileiras são as que mais consomem pornografia no mundo. Acessei pornografia, Diana. Ah, fiz isso, eu fiz aquilo. Ah, não deveria, mas eu acabei fazendo. E a Juliana falou algo tão profundo. Nós muitas vezes queremos viver com o choro amargo do pecado, a sujeira, o cheiro do pecado, do que viver com a santidade. É difícil demais ser crente. Não, minha amada. Sabe por que não é? Porque Cristo é digno da nossa vida e da nossa história. Então quando eu mudo o foco, não é difícil ser crente. Não é difícil obedecer a Deus. Porque na obediência existe a bênção. Na obediência existe a bênção. E aí você vê um homem que chorou amargamente porque ele negou a Jesus. E vamos entender o que eu li, gente. Por que Pedro negou a Jesus nesse contexto? Porque ele estava com muito medo de
morrer. Porque Jesus estava indo para a crucificação. E você não é mais um daqueles. Você fala igual o Galileu. Você é ali, da tribo dele. Gente, eu posso confessar algo aqui? Eu acho ótimo quando alguém fala assim: você é crente? Pela minha postura, pela minha forma de falar. Eu trabalhava numa empresa que tinha umas meninas que eu gostava muito delas, eram gente boa. Mas elas tinham uma sala vizinha à minha sala. E aí algumas vezes eu chegava na sala delas, elas cutucavam uma outra e diziam assim: para, porque a Diana chegou. Primeira vez que isso aconteceu, eu fiquei meio incomodada. Eu falei: nossa, eu cheguei, para de conversar, eu não sou agradável, eu não sou aceita. O que é? Veio aquilo no meu coração. Aí, a segunda vez, para que a Diana chegou. Aí eu parei e falei: vocês estavam falando do quê? Perguntei. Limpa o coração, não deixa ficar poeira aí não. Sabe? Crescer a amargura, a raiva, sem nem saber o que é. Aí ela falou assim: não, porque a gente estava falando umas coisas aqui de sexo, umas coisas aqui besterol. Eu falei: então para mesmo, querida. Quero saber não. Isso mesmo, tá ótimo. Toda vez que eu entrar nessa sala, para. É para parar mesmo. Não quero ouvir, não quero saber. Não faço parte. Ah, Diana. Não, gente, quem você é? Quem você é? Quem nós somos? Nós não podemos mais brincar de ser crente, não. O mundo está mal e só vai piorar. E quando a gente fala: não, porque eu não vou compactuar com isso, é Deus nos respaldando, é Deus nos protegendo. Eu tenho uma história de uma prima minha de São Paulo que entrou até no livro do Samuel Wagner, do pastor Samuel Wagner. O Samuel Wagner um dia me ligou e falou: pede para tua prima para eu contar o testemunho dela no meu livro. Eu falei: pode, falei com ela, ela falou: tá liberado, pode pôr no seu livro. O Samuel tem um livro e tem esse testemunho lá no livro que é da minha prima. Ela trabalhava numa grande empresa. E o patrão dela chegou para ela e falou: eu quero que você faça assim, assim, assim. E era algo errado. Era algo que envolvia corrupção. E ela tinha muitos anos naquela empresa. E ela respirou fundo, olhou para ele, uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo. Olhou para ele e disse assim: não, o senhor vai me desculpar, mas isso eu não vou fazer. Ele falou: como é? Estou te dando uma ordem. Você é minha funcionária. Você tem que fazer. Ela falou: eu não faço. Porque isso está fora dos meus princípios. E eu sirvo a Deus. E isso não é certo. Eu não vou fazer e o senhor fique muito à vontade para tomar a sua decisão. Dá licença. E ela saiu da sala do dono de uma grande construtora em São Paulo e voltou para a sala dela. E ela falou que ficou esperando, né? A gente até brinca, com a azulzinha na mão, né? Ficou esperando. Passou um dia, passou 2, passou 3, ele passava e olhava para ela. Passava e olhava para ela. Falou: eu não vou pedir demissão. Ele que tem que me demitir. Eu apenas tive uma atitude aqui dentro. Passou uma semana, ele chamou ela. Ela falou: chegou a vez. Já vou até com a azulzinha no bolso. Chegou minha vez. Quando ela entrou na sala, ele falou assim: fulana, eu estou te chamando aqui porque a partir de hoje você não usa mais aquela sala. Você vai para a sala da gerência geral. Você vai ser isso, vai ser aquilo. E ela: hã? Aí ele falou assim: porque você me provou com aquele seu não, que você é a única pessoa que eu posso confiar aqui dentro dessa empresa. E depois de uma semana, ela foi promovida para um cargo que ela jamais imaginou na vida. Vale a pena a gente honrar o Senhor ou não vale? Vale a pena você dizer não para este mundo mal ou não vale? Gente, sempre é Ele que vai me respaldar. Sempre é Ele que vai me proteger. Sempre é Ele que vai na minha frente. Ele só quer que eu faça: eis-me aqui, Senhor, e eu escolho te obedecer. Diana, então quer dizer que Pedro largou tudo imediatamente, depois negou a Jesus, e aí não tem mais esperança para Pedro? Porque talvez, amada, você entrou aqui como Pedro, chorando amargamente pelas suas escolhas, desesperada pelaquilo que você tem feito da sua vida e da sua história. Mulheres, o que eu oro também sobre as nossas vidas é que a gente seja autorresponsável. Ai, mas a minha vida está ruim por causa do fulano, do ciclano, do pai, da mãe. Não. Eu e você respiramos, temos poder de decisão. Alguém pode ter me ferido, pode ter me machucado, mas eu sou a única pessoa que posso agir como um agente de transformação perante a minha vida e a minha história. Então a gente pode se levantar. Por quê, Diana? Porque nós temos o Senhor.
E o Senhor nos prometeu que Ele jamais nos deixará. Que Ele é o nosso marido, Ele é o nosso pai, Ele é nosso amor, Ele é nosso amigo. Ele é tudo que eu e você precisamos. Então com Ele nós podemos avançar. E aí, gente, Jesus Cristo foi morto naquela cruz, como nós sabemos. E Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Obrigada, Jesus. E aí Jesus se encontra com Pedro. E quando Jesus se encontra com Pedro, como é que será que Jesus trata Pedro? Você, Pedro, aquele que me negou 3 vezes, aquele que disse que não me conhecia. Ai de mim se Jesus me tratasse assim. O nosso Deus é um Deus de graça, um Deus de misericórdia, um Deus de amor. Ele é um Deus de justiça, sim, porque é o correto Ele ser justo. Mas quando Ele vê um coração arrependido, um coração quebrantado, Ele é um Deus do resgate. Ele é o Deus do que restaura os nossos corações e as nossas emoções. E aí eu quero que vocês acompanhem comigo um outro nível de Pedro. Pedro se reconciliou com Jesus, está em João 21:15. E diz assim: depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então, alimente meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então cuide das minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou triste, porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez. Ó Senhor, sabe de todas as coisas, sabe que eu o amo. E Jesus disse: então alimente minhas ovelhas. E aí a gente pode se perguntar assim: por que Jesus perguntou tantas vezes? Ele negou 3 vezes. E Jesus perguntou 3 vezes. E aí eu poderia abrir aqui tantas correntes teológicas para explicar um pouquinho desse 3, porquê da pergunta do amo, como eu estava no original. Mas eu não quero me aprofundar nisso. Eu quero falar para você que algumas experiências que eu já tive com essa parábola, com essa história, eu vejo muito o Senhor confrontando os nossos corações. Eu já passei com essa experiência com o próprio Jesus. Jesus falando assim: Diana, é assim mesmo, é? E eu dizer: claro que é assim. E Jesus de novo: mas Diana, tem certeza que é assim? E eu: claro, Jesus, é por este motivo. E pela terceira vez eu senti que o Espírito Santo não tinha ficado feliz comigo. E aí ele disse de novo: mas Diana, é assim mesmo? E nessa terceira resposta que saiu da minha boca, entrou luz no meu coração. E eu vi a podridão que eu estava morando. E o Senhor foi lá e me tirou daquela escuridão. E o que eu aprendi com tudo isso foi que muitas vezes, quando alguém nos faz uma pergunta, a gente até responde: ah, Pedro, tu me amas? Te amo. Acaba sendo uma resposta meio imediata, prática, pronta. É o que eu tenho para responder. Quando te fazem a mesma pergunta, te leva a refletir um pouquinho mais. Eu não vou responder de qualquer jeito. Eu vou parar, respirar e entender por que eu estou recebendo do próprio Cristo a mesma pergunta. E eu dou uma outra resposta, talvez. E quando vem essa pergunta pela terceira vez, foi aí que entrou luz na minha escuridão. E no meu caso, o Senhor falou para mim: você está nesse lugar por causa de um coração orgulhoso. Você está neste lugar porque você está vivendo a ruína nessa área da sua vida. Porque aonde tem um coração orgulhoso, a colheita certa é a ruína. Mas onde tem um coração quebrantado, arrependido, a colheita certa é a glória de Deus, é a parceria do Espírito Santo. E aí eu vejo o amor e a soberania de Jesus alcançando o coração de Pedro, alcançando a trajetória dele. Então, minha amada, tem esperança para você. Se você entrou aqui porque você estava negando Jesus e você estava com seu coração amargurado, entristecido, sua alma abatida, existe esperança para você. Existe um novo nível para você. Existe uma nova história para você.
Não aceite esse lugar de escuridão, esse lugar até mesmo de escravidão. Não. Existe esperança para mim e para você. Mas agora eu quero compartilhar com vocês uma outra história de Pedro. E essa história foi uma história que eu fiquei apaixonada mais ainda pela pessoa de Pedro, pelos ensinamentos de Pedro. Porque ele está mostrando para mim e para você que nós temos alguns níveis. Nós temos alguns ciclos na nossa vida. Mas eu e você precisamos entender também que quando eu escolho diante de um ciclo, de uma situação da minha vida, sair da presença de Deus, eu vou chorar amargamente. Mas quando eu volto para a presença de Deus, hoje eu ainda tenho misericórdia e graça. E acompanha comigo que está lá no livro de Atos. Nós vamos ler o que está em Atos, no capítulo 12, a partir do versículo 1. Eu vou ler rapidamente por causa do nosso tempo. Por essa época, o rei Herodes começou a perseguir violentamente algumas pessoas da igreja. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Quando Herodes viu quanto isso agradava os judeus, também prendeu Pedro durante a celebração da festa dos pães sem fermento. Depois lançou na cadeia sobre o guarda de 4 sobre a guarda de 4 escoltas, cada uma com 4 soldados. A intenção de Herodes era apresentar Pedro aos judeus para julgamento público depois da Páscoa. Enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente a Deus por ele. Na noite, antes de Pedro ser levado a julgamento, ele o que, gente? Ele dormia preso com 2 correntes entre 2 soldados, e outros montavam guarda na porta da prisão. Peraí, este é o mesmo Pedro? Aquele Pedro que estava andando livremente na rua, e quando foi só indagado se você andava com Jesus ou não, não, eu não conheço esse Jesus. Esse Pedro teve um encontro com Jesus, uma restauração com Jesus, e ele sabia que existia uma data e uma hora para a sua morte. E aonde Pedro estava? Dormindo lindamente. Diana, que nível é esse? Que nível é esse? Esse é o nível que Jesus tem para mim e para você. Espírito Santo de Deus, nos conduza para esse nível, aonde nada mais importa, se eu vou morrer, se eu vou comer, como é que vai ser? Porque eu tenho Cristo em mim, e eu tenho a glória, eu tenho a eternidade. Gente, como eu, você, todos nós, a igreja de Cristo, precisamos nos apaixonar mais pela eternidade e tirar os olhos do nosso dia a dia. Sabe, tem gente se matando, tem gente matando o outro, porque hoje o que me interessa é ser feliz, hoje o que me interessa é eu ficar bem na fita, hoje o que me interessa é muitas curtidas no Instagram, hoje o que me interessa é saciar a minha sede de carnal, a minha fome carnal desse mundo. Cristo espera, depois eu vou lá. E Pedro nos ensina esses níveis que ele passou. E ele chegou no nível que a sua vida estava em risco. E ele simplesmente dormia. Ele simplesmente dormia. Por quê, gente? Porque ele sabia que tinha uma eternidade com Cristo. Ele sabia que tinha uma eternidade com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Se tem algo que está ardendo no meu coração hoje, é que a cada uma de nós, os nossos olhos sejam levados, fitos em Cristo. Porque Ele é a resposta que a gente precisa. Ele é a esperança que a gente precisa. Ele é o motivo e a razão que a gente precisa. Eu não sei vocês, mas eu posso dizer do meu coração.
Quando eu olho para a política, quando eu olho para as coisas deste mundo, para as mazelas desse mundo, para o nível de corrupção deste mundo, em todas as áreas, dá meio um desespero, sabe, de dizer assim, mas espera aí, será que vale a pena? Mas será que vale a pena ser obediente? Será que vale a pena? Mas quando eu olho para este mundo, meu coração, ele é entristecido, ele fica cabisbaixo, ele fica sem forças. Mas amadas, quando eu olho para Cristo, quando eu olho para o autor e o consumador da minha história, quando eu olho para Ele, sabendo que nele está a minha vida, nele está a minha esperança, nele está o meu futuro, nele eu entrego os meus filhos, é nele a minha segurança, não é neste mundo mau, não é na força do meu braço. E quando eu olho para Cristo, a esperança renasce, a alegria renasce, a força de viver renasce, porque eu vivo por Ele, não por mim mesmo. Que a gente possa trazer Cristo para o centro da nossa vida, para o centro dos nossos corações, mais dele, menos de nós. Quando eu olho para Ele, tudo faz sentido. E que eu aprenda com Pedro, mesmo diante de uma circunstância tão difícil, que eu consiga dormir nos braços do Pai. Este é o verdadeiro descanso, que a gente aprenda a dormir com o papai. Mas eu quero completar essa leitura com vocês. O versículo 6 diz assim: na noite antes de Pedro ser levado a julgamento, ele dormia, preso com 2 correntes, entre 2 soldados. E outros montavam guarda na porta da prisão. E de repente, uma luz intensa brilhou na cela. E o anjo do Senhor apareceu, tocou do lado de Pedro para acordá-lo e disse: depressa, levante-se. E as correntes caíram dos pulsos de Pedro. Oh! Amadas, quando a gente está verdadeiramente com os olhos em Cristo, quando Ele é tudo o que nós temos, corrente nenhuma vai te segurar, prisão nenhuma vai te prender, boicote do inferno nenhum vai vir sobre você, porque o nosso Cristo já venceu naquela cruz. E Ele tem poder para me sarar e te sarar. Ele tem poder para romper as correntes da minha vida e da sua vida. Mas entendam, Pedro só conseguiu viver essa experiência sobrenatural com Cristo, porque ele estava no lugar de segurança. Mesmo com a sua vida indo ser ceifada, ir à morte, ele estava dormindo, porque ele sabia em quem ele confiava. E aí o próprio Deus manda os teus anjos lá. E as correntes caíram dos pulsos de Pedro. E no versículo 8 diz assim: então o anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro obedeceu. Agora vista a capa e siga-me, ordenou um anjo. Gente, eu não sei vocês, mas eu leio isso, eu fico lendo 5 vezes, volto e venho, vou e volto, vou e volto, vou e volto. Eu falo, gente, os anjos do Senhor trabalham mesmo em nosso favor. Pastorinha ainda vai ministrar, né, pastorinha, sobre anjo para nós, mas tá bom. Gente, os anjos do Senhor trabalham em nosso favor. Pedro lá, e o anjo falando tudo para ele, mas vamos ver a profundidade dessa palavra. Pedro deixou a cela seguindo o anjo o tempo todo, porém, pensava que era até uma visão, sem entender se era real o que estava acontecendo ali. Quem está disposto? Quem está disposta a viver um milagre? Quem está disposta a viver os milagres de Jesus? E a gente vai muitas vezes falar, é verdade mesmo? Meu Deus, é sonho? É visão? Ou é verdade? Vocês entendem que isso está disponível para mim e para você hoje? Não é só para Pedro lá no livro de Atos, não. Porque aquele Cristo que Pedro servia e amou e se rendeu, é o Cristo que eu e você amamos e servimos hoje.
É o mesmo Cristo. É o mesmo Cristo que vai fazer as correntes caírem. É o mesmo Cristo que vai nos levar a viver milagre sobrenatural. E eu quero isso para a minha vida. Eu quero viver experiências que eu não sei se é real, se é um sonho, se é uma visão. Mas eu quero viver. Oh! Que o Senhor encontre isso em nós, gente. Sabe, quando o papai fala que está ali procurando verdadeiros adoradores, verdadeiras adoradoras, que adoram em espírito e em verdade, Ele quer esses corações entregues, rendidos. Senhor, eu estou aqui porque nada mais me importa. Se eu não viver para te servir, para te agradar, nada mais me importa. Porque para essas pessoas, o Senhor revela as profundezas do relacionamento dele. E aí Ele faz você viver a experiência que você vai parar e vai dizer: meu Deus, que milagre. É verdade ou não é? Meu amor sempre fala que eu posso expor ele. Então, meu amor, eu te amo e vou te expor mais um pouco, tá? Continue me amando. Mas o meu marido, quando ele se converteu mesmo a Cristo, ele teve uma guinada tão forte na vida dele, ele entendeu que tudo que ele tinha não tinha valor e ele queria Cristo de coração, de integridade. E um dia ele falou para mim, aos prantos, e ele falou assim: meu amor, se eu imaginasse que Deus tinha essa vida para mim, eu não tinha passado tudo que eu já passei. Meu amor, sabe que tem horas que eu tenho medo de alguém me beliscar e eu ver que eu estou sonhando? Porque hoje eu me sinto tão amado de Deus, ele falava. Tão protegido de Deus. Parece que eu tenho uma redoma de vidro ao meu redor. Eu estou tão cuidado pelo próprio Deus. Porque ele foi entender nesse relacionamento dele com o Pai. E aí nada mais lá fora fazia sentido. E ele começou a viver essas experiências sobrenaturais. É visão ou é verdade? É milagre ou não é? E aí eu acho lindo, porque você continua nessa história, e aí diz assim, deixa eu me achar aqui agora, vou ler de novo 9. Pedro deixou a cela, seguiu o anjo o tempo todo, porém pensava que era uma visão, sem entender se era real o que estava acontecendo. Passaram o primeiro e o segundo posto de guarda, e quando chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, presta atenção, o milagre não acabou só nas correntes, não. Quando chegavam ao portão de ferro que dava para a cidade, o portão sozinho. O portão se abriu sozinho para eles. Os dois passaram e foram caminhando ao longo da rua até que, subitamente, o anjo o deixou. Por fim, Pedro caiu em si. É verdade mesmo, disse ele. O Senhor enviou o seu anjo para me salvar daquilo que Herodes e os judeus planejavam me fazer. Amada, talvez você entrou aqui com uma guerra tão grande na sua vida e na sua história. Talvez você está em casa nos assistindo e essa guerra tenha assolado o seu lar. Mas eu quero te dizer que não existe guerra que pode com o nome de Jesus. Não existe demônio, não existe retaliação, não existe inferno que pode, através do nome de Jesus, não. Porque o nome de Jesus é maior do que todas as coisas. E quando eu e você, cada dia mais, firmamos nossos olhos em Cristo, é dele que vem a nossa salvação, é dele que vem a nossa esperança. E eu amo essa verdade que diz: o portão se abriu sozinho. Porque existem portas do céu preparadas para abrir para mim e para você. Esse ano de 2024, é um ano onde os profetas mundiais falaram: ano das portas abertas, ano das portas abertas. Nossa apóstola já liberou, é o ano do sobrenatural, é o ano de 10 anos em um. Então eu e você não vamos ficar no mesmo lugar, nós vamos subir de nível. Oh! Aplauda, aplauda Jesus. Oh! E eu quero te convidar a ficar em pé, porque essa canção, ela é muito forte para ser cantada.
E se você conhece, cante, grite, dê o seu melhor. Se você não conhece, eu te peço para você ler a letra dessa canção, ouvir essa canção, porque essa canção ela fala: Senhor, fere o meu coração com fome e sede de ti. Tem mulheres aqui corajosas? Tem mulheres aqui apaixonadas e quebrantadas, que tem coragem de dizer isso? Senhor, eu estou aqui. Vem, Senhor, fere, fere. Sabe o que é ferir, gente? É fazer uma ferida. É não ficar no superficial. É ir mais fundo. E essa canção fala: Senhor, fere o meu coração com mais fome de ti, com mais sede de ti. Fere o meu coração. Mas eu quero mais da tua presença. Eu quero me inspirar em Pedro e viver o sobrenatural. Eu quero subir de nível. Oh, Espírito Santo de Deus, olha para nós. Mulheres quebrantadas, apaixonadas. Mulheres que não querem o mesmo nível de 2023, não. Esse ano é ano de portas abertas, é ano do sobrenatural. E nós viveremos em novos níveis. Existe um novo nível para mim. Existe um novo nível para você. Levanta o teu pé. Tenha coragem e ousadia. Novos níveis, novos níveis. Oh!